A Bíblia nos diz os 10 mandamentos, mas existem outros mandamentos na Bíblia que precisamos também respeitar. Eu vou ler para você rapidinho aqui os 10 mandamentos e depois vou te falar sobre os outros que a gente muitas das vezes não atenta para eles. Não terás outro Deus além de mim. Primeiro mandamento bíblico. E eu acredito que o mandamento mais importante e é o mandamento que acende a ira de Deus quando descumprimos. Não fazer imagem de escultura. Não te prostrarás diante dessas imagens. Observe que os 4 primeiros mandamentos dos 10 se referem exatamente a adorar um outro Deus que não seja o Deus Yahvé, o grande Elohim. Não pronunciarás o nome de Deus em vão. Sempre que você estiver entre amigos e alguém contar uma piada que envolva o nome de Jesus, o nome de Deus, o Espírito Santo de Deus, saia de perto. Não participe disso, porque estão pronunciando o nome do Senhor em vão. E a Bíblia diz que ele não terá por inocente quem pratica tal ato. Descanso uma vez por semana. Na época era no sábado. Depois de Jesus, nós passamos a adotar o domingo. Honrar pai e mãe. O 6º mandamento, honra pai e mãe. Hoje em dia isso parece que não está mais sendo obedecido. Diversos filhos não estão honrando seus pais e estão pagando um alto preço por isso, porque quem não honra pai e mãe também não respeita as pessoas na rua. E quando 2 bicudos se encontram, um deles acaba morto ou acaba todo estragado por causa da violência um do outro. Não matarás, o 7º mandamento. Acredito eu, não matarás o justo. E nele também se enquadra o suicídio, porque a pessoa está se matando e a Bíblia diz não matarás. Não matarás o homem justo. Porque o Moisés, que recebeu de Deus essas 12 tábuas, continuou matando aqueles que se levantavam contra o grande Yahvé. Não adulterarás. O adultério é a relação sexual de um homem ou uma mulher casada com outro homem. A Bíblia diz não adulterarás. Jesus ensinou. Só de olhar para uma mulher e a desejar, você já adulterou se ela for casada, já fornicou se ela for solteira. Não furtarás. Furtar, roubar, qualquer ilícito que envolve um engano, que envolve o enriquecimento sem causa, se enquadra como furto. O estelionato, por exemplo, é uma forma de furto. Não furtarás. Não cobiçarás. Não cobiçar a mulher do próximo, o seu carro. Não cobiçar a sua casa, a sua fazenda. Esses são os 10 mandamentos. E Jesus nos disse que o pior pecado que existe se chama a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu acrescento que aquele que receber o número da besta, o 666, na testa ou na palma da mão, ele não terá mais perdão dos seus pecados, porque ele se entregou a uma entidade maligna. A reincidência também do pecado, ou permanência no pecado, também não tem perdão. É o mesmo que uma pessoa guardar entorpecentes em casa, vai na igreja, chora, pede perdão, mas mantém o entorpecente em casa para vender. Ele continua em pecado e o pedido de perdão dele não é aceito. Isso pode acontecer em relação a quaisquer outros pecados. Você pode pedir perdão a Deus, mas se você não abandona aquela prática, o teu pedido de perdão é em vão. E o pior pecado que existe, eu citei aqui e vou repetir, é a blasfêmia contra o Espírito Santo e o adorar a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, quando ele era trocado por outros deuses, estudando o Antigo Testamento,
ele acendia sua ira contra aqueles que faziam isso. E Jesus deixou um ensinamento e falou: o pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia? A blasfêmia é você atribuir a uma manifestação divina, dizendo que aquela manifestação é do demônio, é de Satanás. Você atribui a uma manifestação de Deus a um atributo de Satanás. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não tem perdão. Mas eu acredito que também não tem perdão a reincidência no pecado. A pessoa pede perdão, pede, mas continua cometendo o mesmo pecado. Na minha opinião, não tem perdão. E aqueles que aceitaram o número da besta também não têm perdão. Pelo que eu li na Bíblia, em Apocalipse, aquele que aceita o número da besta se torna servo da besta. E isso não tem perdão. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa tarde, daqui a pouco uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém.